Olá, bom dia a todos, como vocês estão? Dia festivo hoje, né? Para muita gente. Ontem nós fizemos aqui o programa falando sobre o Natal de verdade, né? Sobre essa história, sobre a verdadeira origem do Natal e o que é comemorado, né? E qual foi a origem. As pessoas pelo menos se posicionarem, não para quebrar o encanto de ninguém, mas para poder saber as duas versões da história, né? E eu cometi um pecado ontem, né? Pecado, olha, já que estamos falando de coisa religiosa, né? Que foi eu esqueci de postar, de colar a fonte do texto que eu li ontem, que eu publiquei, né? Mas houve tempo hábil, porque alguém olhou isso aí e fez com que eu postasse depois, né? Então, essa questão do que foi lido ontem é mais conhecido do que nota de R$1, né? Ou moeda de R$1, porque as notas já estão circuladas. A única instituição que mantém essa fantasia é a igreja, né? E as outras pessoas, elas sabem da verdadeira história do Natal, qual é a procedência, qual é a origem e o que festeja, né? E o que sempre festejou. Mas tudo bem, não é o nosso tema de hoje. Bom dia, Fabiana, Délia da Mata, Cacá Mota, Alexandre, Evandro Luiz, Azastic, Lígia, Eduardo, Lucas Prestes, Fernando e Marcos Freitas. Puxa, que bom, hein? Não tinha tão pouca gente hoje, véspera do Natal. Ver que é o meu presente de Natal, ter muita gente na sala. Que bonito, né? Bom dia, Eduardo, bem-vindo, né? Bom dia, Fernando Brito. Não uso esse Fernando Brito, esse bate-papo que você fala do Google, ele é limitado, parece-me que a 9 ou 12 pessoas, então é impossível a gente usar ele aqui, né? Enquanto a gente não aumenta outro recurso, vamos com esse por enquanto. Bem, eu também havia dito para vocês que nós teríamos vida inteligente interativo normal, né? Só não teríamos amanhã, 25 de dezembro, e nos outros dias teríamos normal, mas isso não vai ocorrer. Eu tenho um compromisso e ele é prioritário, então não vou poder estar com vocês aqui esses dias fazendo vida inteligente interativa, né? Eu vou estar cuidando exatamente do tema do nosso programa de hoje, cuidando dos pais, né? Eu vou estar cuidando da minha mamãe. E então a prioridade é dela, né? Eu sempre deu prioridade para mim, agora é minha vez de dar prioridade para ela. E portanto, hoje eu creio que seja o último Vida Inteligente Interativo do ano, né? E aviso oportunamente através dos meios de comunicação que nós temos, o nosso site, a nossa comunidade, quando é que nós retornamos ao ar, né? Então tá bom. Bem, eu tenho muitos amigos, né, por ser uma pessoa pública, por conhecer muita gente, e percebi nesses últimos anos, e venho percebendo através das pessoas, do que a gente vê, a intolerância dos filhos para com os pais. Eu passei certo tempo eu passei aqui, e ainda está num dos programas que eu não me recordo qual é, né? Mas tem gente aqui que conhece bem os programas, pode me lembrar. Um filme pequeno de 6 minutos, nem menos 6 minutos, 3 minutos, onde está um pai, o filme é grego inclusive, né? Está um pai sentado do lado de um filho, o filho está lendo um livro ou um jornal. E o pai pergunta para o filho, o que é aquilo? E o filho responde, é um pássaro. 10 segundos depois o pai pergunta de novo, filho, interrompendo a leitura dele, do filho. Pai, filho, o que é isso, né? E ele responde um pouquinho mais ríspido, é um pássaro. E o pai pergunta umas 10, 15 vezes. E o filho, no fim, acaba gritando com o pai, dizendo, pô, já não te falei que é um pássaro, caramba, você não me deixa ler isso aqui, tal. E o pai se levanta, quem puder, viu? Acho que, não sei se é Lígia geralmente é quem faz isso, se puder fazer também, ou buscar esse vídeo no YouTube, né?
o que é isso, se eu não me engano, né? Tinaftosto em grego. Aí o pai se levanta, em silêncio, vai até dentro da casa, pega um manuscrito, uma agenda, tipo de uma agenda, senta do lado do filho, o filho olha para ele e o pai começa a ler. Quantas e quantas vezes ele teve que repetir, quantas e quantas vezes ele teve a paciência de responder para as perguntas que esse filho, que hoje destratava o pai, porque o pai estava atrapalhando a leitura dele, quanta paciência teve aquele pai com aquele filho. Puxa vida, então vocês não fazem ideia da cara ou da tomada de consciência do filho, né? Vocês assistiram esse vídeo? Hein? Vocês assistiram isso ou não? Então tá. Bem, então quando chega a época de Natal, essas coisas onde todo mundo se amolece, né? Os corações duros se amolecem, aí todo mundo se amolece, né? Aquele espírito, é hora realmente da gente tocar nesse tipo de assunto e chamar atenção para isso. Eu tinha um amigo, tinha mesmo, porque ele se foi, o José Oliveira. Ele jogava conosco bilhar. Eu jogo bilhar com os amigos, na casa de um amigo, sem dinheiro, sem nada, a gente só se diverte. Há mais de 20 anos, toda terça-feira nós jogamos, né? E o Zé jogava com a gente. O Zé era aposentado, um despachante aduaneiro aposentado. E num desses natais aí, acho que 4, 5 anos atrás, não me recordo mais, eu estou meio fora do tempo, a família, a esposa e a filha saíram com ele uma semana antes do Natal. Vamos fazer compras, vamos almoçar. Foram fazer compras, foram almoçar e de lá, ao invés de voltarem para casa, levaram o meu amigo Zé Oliveira, para um asilo. Acredite se quiser. Foi levado para um asilo, não tinha sido falado absolutamente nada para ele, e o que seria uma compra de presentes e um almoço de confraternização pré-natal acabou sendo um abandono num asilo. Claro que eu e os outros amigos, todos não, só eu e o dono da casa onde a gente joga bilhar, nós fomos visitar o Zé. Bom, um asilo tem de tudo, né? Um asilo tem pessoas senis, um asilo tem pessoas que precisam de atenção máxima, não seguram necessidades, tem que trocar fraldão. Asilo tem pessoas com debilidade mental. Na verdade, a maioria deles, não digo todos, a maioria deles é um depósito de gente, vamos dizer assim. Por mais que as pessoas que lá estejam sejam carinhosas no trato, no atendimento, na higiene, na alimentação, falta o principal e o que mais dói. Puxa, olha só. E o que mais dói no coração de uma pessoa, que é você abandonar um ente querido num lugar desses. É um absurdo. É um absurdo. E eu tenho visto isso com muita frequência. Muita frequência. E digo, o que será de mim amanhã? Porque meus filhos são pessoas normais, como os filhos de vocês e todo mundo. Os velhos, os nossos pais, merecem um tipo de tratamento assim. Os nossos pais merecem a nossa intolerância, a nossa falta de atenção, o nosso esquecimento, as nossas dificuldades. Então muito me entristece realmente quando eu vejo amigos meus ou irmãos meus, né, que eu não conheço, mas
que podiam prolongar sua vida, melhorar sua vida, até curar sua vida, sei lá, com as deficiências que tem, se essas pessoas tivessem um pouquinho de amor e de atenção, né? Então esse tema apareceu ontem à noite, né? Bem nessa época, todo mundo está de coração mole, todas essas coisas. Quando você for festejar na sua casa, quando você olhar para todo mundo que está lá, seu avô, sua avó, seu bisavô e todas aquelas pessoas, antes de você ver a idade deles, veja que eles são seres humanos. Veja que um dia eles tiveram toda a tolerância do mundo para com você. E em momento algum abandonaram você. Minha mamãe tem 89 anos de idade. Eu chego lá, ela cuida do que eu como, se eu estou comendo bem, está um baita de um calor, ela não me deixar nada aberto porque eu vou me resfriar. De noite ela vem me cobrir, eu morrendo de calor. Então, isso é amor ao filho, isso é amor à sua prole, isso é amor àquelas pessoas, aqueles seres que você trouxe ao mundo. Então, como é que alguém pode ter coragem de negar amor ou abandonar estes seres angelicais, esses anjos que são os nossos pais, e fazer o que muita gente tem feito? Quem é que garante que amanhã não façam o mesmo com você, né? Eu só estou chamando a atenção assim, ó, nem era para sair isso, mas tudo bem, saiu. Vamos lá. Ufa, deixa eu voltar aqui, vou ver o que vocês comentaram. Eu trouxe um pequeno texto também aqui com crédito, viu? Para ninguém me falar de coisa do crédito. Eu esqueci um dia. Quando eu coloco o crédito, ninguém fala nada. Eu esqueço um dia o crédito, pronto. Isso faz parte, né? Isso, obrigado. Tá aí, Lígia. Você postou agora? Obrigado, Lígia. Muito obrigado mesmo. A Adélia assistiu, então já sabe a que me refiro. A Lígia também, ela acabou de postar. Muito obrigado. Bom dia, Silvana. A Lígia é eficiente mesmo. A Adélia diz que tudo isso é muito triste. Está todo mundo iludido aqui em São Paulo, diz o Alexandre. Diz que 99 dos amigos atendendo o instinto e desejo, cheios de maia. É isso aí. Alexandre diz que a família dele entra no clima da data comercial, falta amor. Isso é verdade, mas fazer o quê? Então falar de amor é fácil, né? Exercitá-lo é que é difícil. Alexandre diz que ama seus pais, gratidão por tudo que fizeram por ele. Antes de tudo, honre seu pai e sua mãe, ele lembra bem. Ana Luísa, bom dia para você também. Prestes, desabafo, muito boa, é isso mesmo, Prestes. E o Alexandre disse que foi legal as desmistificações durante o ano. Então, quem sabe, pelo menos nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Enquanto a vida, a esperança, diz o velho adágio aí. Então, se você está sem paciência com o seu pai, se o seu pai faz xixi no chão, se ele esquece a torneira aberta, se ele esquece de apagar a luz, se ele esquece o seu aniversário, se ele esquece de pegar aquilo que você pediu para ele, tenha tolerância, tenha paciência. Quantas vezes, lembre-se quantas vezes ele teve para com você. E outra coisa, jamais abandone quem jamais pensou em te abandonar. Isso é muito triste, isto é muito triste. É isso que eu quero. Quem sou eu para dar uma mensagem dessa, né? Para tentar mudar uma situação dessa? Mas quem sabe, né? Quem sabe? Né? Muda um, muda dois, quem sabe? Né? O duro é ser omisso, não falar nada e engolir essas coisas tranquilo e achar não, isso aí é karma. Isso aí faz parte, você tem que entender o processo dos outros, beleza, isso aí deixo para os filósofos, deixo para quem doutrina, para quem faz as coisas. Eu posso pensar o que eu bem entender, eu tenho liberdade de expressão, então eu falo aquilo que eu penso mesmo. Tá?
Eu acho que tudo tem condição de ser mudado. Se tudo fosse do jeito que nos vendem, do jeito que nos falam aí, não teria sentido a gente estar vivendo. Não podemos mudar nada, por que eu vou viver então? Eu já venho aqui porque não sei o que, de karma disso, karma daquilo, não posso fazer nada. Pititi, pitita, filosofar. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Você tem toda a condição. Se você veio aqui, se existir todo esse estreco aí, se você vem aqui, é porque você recebeu uma chance. Se eu recebi uma chance, eu posso fazer o que eu bem entendo. Se a chance veio, eu estou livre. Se a prisão permite que eu saia, entendeu? Eu estou livre. Mesmo que seja uma liberdade condicional. Então, é isso. Não acredito nessas historinhas aí de... Eu acho que tudo pode ser modificado a partir do momento que eu te dou a liberdade, quer dizer, abro as suas... Todo mundo diz que esse mundo é uma prisão, né? Eu estou dizendo o contrário. A partir do momento que abrem as portas da prisão espiritual para a vida física, eu posso fazer o que eu bem entender, né? Então tá aí. É isso que eu estou fazendo. Alexandre, paciência para os velhinhos. É isso, é paciência. Nós temos que passar. Então, vamos lá. Eu trouxe, cadê o texto que eu trouxe? Onde é que ele está? Isso. Pequenininho, já falei, né? Deixa eu só baixar ele aqui, porque eu deixei no meu PC. Então, hoje à tarde eu estou indo para São Paulo, né? E a gente vai se comunicando através da comunidade. Vou ver se eu consigo. Vamos lá. Esse é um texto que eu trouxe, cujo título é Famílias devem se preparar para cuidar de idosos. Né? Os idosos são, né, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, esses são os idosos. Né? Famílias devem se preparar para cuidar de idosos. Poucos pensam no assunto, mas pode acontecer. Um dia, a relação de dependência com os pais corre um risco de sofrer uma inversão de papéis. E os idosos que um dia o alimentaram precisarão de sua ajuda para fazer as refeições. Também terão de contar com a ajuda do filho para preparar o almoço, fazer as compras e, com o avançar do declínio físico e cognitivo, tomar banho, se trocar ou se pentear. Alguns filhos assumem o papel de cuidadores de idosos, função que também pode ser exercida por gente de fora da família e para a qual há treinamento. A Escola de Enfermagem da USP, por exemplo, oferece cursos periodicamente. Segundo estimativas, o Brasil tem cerca de 1 milhão de cuidadores. No estudo Idosos no Brasil, Vivências, Desafios e Expectativas na Terceira Idade, do SESC, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, constatou-se que entre os homens acima de 70 anos, são as esposas as principais cuidadoras. É interessante esse aspecto, né? Porque o homem é muito, infinitamente mais frágil do que a mulher. Pode perceber. E eu tenho consciência disso. O clube das viúvas é infinitamente maior do que o clube dos viúvos. Né? O homem geralmente vai embora antes da mulher. Então, aí vocês me dizem, quem é o sexo forte, afinal? Né? 59% dos entrevistados disseram contar com a ajuda das mulheres. Já elas recebem mais auxílio dos filhos. Isso é verdade. As mulheres recebem mais auxílio dos filhos, 30%. E, em segundo lugar, 20% de cuidadores que não moram na casa. Não bastam habilidades com o transporte e alimentação dos idosos. De um dia para outro, essas pessoas têm de aprender a lidar com emoções díspares, como amor e ódio, paciência e desequilíbrio. A pessoa que toma conta do idoso deve aceitar que pode ter sentimentos ruins, como raiva e impaciência, diz a jornalista Marlete Silva, a autora do livro Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais, da editora Record. A enfermeira Lucélia Aparecida Moraes, de 30 anos, diz que a primeira virtude que um cuidador de idoso deve ter é a paciência. Com jeitinho você convence o velhinho teimoso a fazer o que é bom para ele. É preciso explicar o porquê de cada coisa, aconselha a enfermeira, que há 18 meses cuida da dona Leonor Gregório, de 70 anos, portadora de Alzheimer.
No começo, o marido de Leonor, Nelson Gregório, executava esse papel, mas com o avanço da doença sentiu que era preciso contar com a ajuda de alguém mais preparado. Hoje, Gregório e Lucélia concordam que o trabalho conjunto da família com a cuidadora melhorou muito o estado de saúde de Leonor, foi o que eu disse há pouco. Porque atenção, carinho, cuidado apropriado. Se não tiver carinho, não tem paciência, e se não tiver paciência, o idoso não colabora mesmo, explica Lucélia, que trabalha 12 horas por dia. Cuidadores também precisam se cuidar, manter uma vida ativa, lembra Marlete. Não é fácil, mas é preciso às vezes se afastar do idoso e saber que o mundo não vai acabar. Nem só de remédio se faz o tratamento de Alzheimer e de outras doenças degenerativas. O arquiteto norte-americano John Zeisel, um dos maiores pesquisadores de referência mundial em arquitetura voltada aos portadores de Alzheimer, acredita que o meio ambiente tem influência decisiva no desenrolar da doença. E vejam quantas pessoas sofrem do mal de Alzheimer. Fundador da Hairstone Alzheimer Care, um centro para cuidados de Alzheimer nos Estados Unidos, Zeisel desenvolveu uma cartilha de arquitetura comportamental que visa melhorar a vida dos pacientes por meio de alterações no projeto arquitetônico. O ambiente, assim como a química, afeta o cérebro, diz Zeisel. O primeiro aspecto a se pensar, segundo a arquiteta Luana Redesco, Centro para Cuidados de Estudo de Alzheimer, o ILEA, em São Paulo, é a iluminação da casa. Idosos são sensíveis à luz, por isso é bom ter controle sobre ela. Luz natural é importante, mas deve ser passível de controle através de cortinas. Evitar pisos brilhantes é outra regra importante, pois os pacientes poderão pensar que se trata de um chão escorregadio. Isso é verdade, é psicológico. As portas bem iluminadas devem ter as fechaduras destacadas. Se o ambiente tem jardim, valorize-o para que o idoso possa visualizá-lo e se sentir atraído a visitar aquele cantinho. Em alguns casos, as mudanças podem fazer com que o uso de calmantes seja diminuído, diz Zeisel. E essa questão de hoje as coisas são mais dificultosas, porque as pessoas vivem em apertamentos. Hoje já não tem, pouca gente mora em casa por questão de segurança e vão se apertamentando, e aí torna-se mais dificultoso. Aí você vai querer que o idoso tenha uma vista, ele vai ter uma vista da selva de pedra, não vai ter absolutamente nada para enxergar, então é uma dificuldade. Aí entra a questão de você pegar e levar o idoso para parques, essas coisas também que pouca gente tem paciência, mas precisa ter paciência, né? Acabamos de falar sobre paciência. Cuidadores são pessoas generosas. Nós somos, os cuidadores são os externos, né, os profissionais, e nós também, os filhos, os netos, os sobrinhos, todo mundo. A jornalista Marlete Silva, autora do livro Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais, explica que normalmente a própria família assume a responsabilidade de cuidar do idoso, mas reconhece, no entanto, que quando o quadro de saúde piora, é preciso contar com ajuda profissional. A seguir, trechos da entrevista da agência Estado. O que é melhor, o filho cuidar do velhinho ou contratar alguém para desempenhar a tarefa? A Marlete responde: no começo o parente pode cuidar do idoso, mas uma hora terá de voltar ao trabalho e aí irá precisar da ajuda de um cuidador. Ele pode ser outra pessoa da família com o tempo disponível ou até uma empregada doméstica. Outra pergunta: quais as diferenças entre cuidador e enfermeiro? Resposta: o enfermeiro, além de possuir mais conhecimento técnico, cobra mais caro pelo serviço. Enquanto o cuidador contratado recebe cerca de R$ 800 por mês, o enfermeiro não trabalha por menos de R$ 1.500. Às vezes, quando a doença evolui, o cuidador pode precisar da ajuda de um enfermeiro. E por isso as pessoas acham que é menos oneroso e muito mais tranquilo eu internar, botar o meu pai e minha mãe num asilo, num lugar onde ele vai ser bem tratado. Não, pelo menos ali vão ter atenção, e ali ele vai ter atenção plena, coisa que eu não posso fazer. É o jeito de enxotar quem nunca te enxotou. Pergunta: o que move um familiar a cuidar de um velhinho mesmo sem receber nada por isso? Resposta: em geral são pessoas generosas. Costumam pensar, já que a pessoa precisa de ajuda, tenho que ajudar. Nem todo mundo acha natural ser cuidador. Puxa, é verdade, né? Total.
Pergunta: cuidar dos pais velhos é uma tradição no Brasil? A resposta: na sociedade brasileira atual não é imperativo. Geralmente isso é decidido entre a família e quase sempre a tarefa acaba ficando com a filha. Para muita gente ainda é doloroso mandar o velho para uma clínica de repouso, sendo que às vezes o idoso prefere assim, pelos cuidados e pela atenção que recebe. Até concordo, desde que a família esteja sempre presente, não abandonando, indo lá uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, uma vez cada 3 meses, né? E há também as casas de repouso que mais parecem hotéis de luxo, com serviço de flat, área de convivência. Essa realidade é mais observada nos Estados Unidos, mas é uma questão de tempo para se popularizar no Brasil. E aqui no Brasil, para se popularizar, para você ter essa condição, você precisa ter muito recurso, você precisa ganhar muito bem, o que não é o caso do cidadão brasileiro, do cidadão trabalhador brasileiro. Isso aqui, a fonte está citada aqui, já vou postar ao final do nosso programa aqui no site do Vida Inteligente, no Facebook, para que vocês possam ler. Vamos lá, deixa eu dar uma... A Cacá está sabendo aqui, né? Já entrou aqui. Bom dia aos que chegaram depois, tá? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Nilton. Exterminando os desejos diz... Opa, tá bom. Isso. Alexandre, paciência com os velhinhos. Fabiana Mato, voltamos a ser crianças. É isso aí, Alexandre. Terminando os desejos, sobra mais tempo para amar os pais. Só que aí, quando chega esse tempo, os pais já não estão mais aqui, já se foram. Bom dia, Nilton. Prestes, mas penso que estamos ficando idosos desta forma por causa de nossa cultura social ocidental. Você vê, por exemplo, monges no Tibete vivendo muito e sem os problemas que assolam os ocidentais. A cultura lá é diferente, né, Prestes? Essa cultura que tinha que se ocidentalizar, né? Eles tinham que trazer para cá esse tipo de cultura, né? Eles já não são tão apegados como nós somos aqui. Lígia, a prática do amor fraterno no exercício do Dharma. Cuidar não só dos pais que te cuidaram, mas até e principalmente os que te negligenciaram. Isso é importante, né? Importante. Nilton, sei o que é cuidar de idoso. Minha mãe tem 90 anos, olha que bacana, olha. E com indício de Alzheimer. Definitivamente a atenção, o carinho, saídas junto à natureza ajudam muito no emocional e mental. Está aqui um depoimento com conhecimento de causa, da Nilton. Não dou calmantes receitados, pois leva a vida quase vegetativa e ela está reagindo muito bem. Ela não dá calmantes, está aí, ó. Délia da Mata, é interessante que os pais elegem um da família para ser o que eles vão obedecer. Bem lembrado, Délia, bem lembrado. E esse era meu papel com amor e carinho e ajuda do cuidador. É verdade. Eles, por isso, né? Geralmente eles costumam ouvir uma pessoa da família. Muito bem lembrado, Délia. A Cacá Mota diz que o cuidador hoje cobra na faixa de 1.500 e o enfermeiro 3.000. Cacá, você mora em São Paulo, né? Isso. Folguista, R$2.000, diz a Cacá. Lígia, existe diferença entre asilo e casa de repouso? Existe, mas na prática a teoria é outra. Tá? Isso é verdade. É uma mistureba incrível. Délia da Mata, o calmante dos nossos velhos é o carinho. Disse tudo, é isso que eu falei desde o começo do programa. Passeios no fim da tarde, sentar e puxar aquela conversa que eles gostam de contar, antigas histórias que já ouvimos mais de 1000 vezes, mas que faz bem a eles lembrar. Tá aí, a questão de paciência, de carinho, de tolerância. Nós temos isso tudo, hein? Está aí. Hoje é Natal, hoje é lindo, né? Parece diz que é isso aí. Hoje é aquela. Eu não quero falar mentira, não, porque não chega a ser mentira. É um dia ilusório também, não. É que não sei qual seria o termo mais apropriado para o dia de hoje, não sei como. Né? Se isso pudesse se tornar realidade, todos os dias fossem natais, né? Todos os dias fossem Natal no sentido do congraçamento, da troca de presentes, né? Eu dou o que você precisa, alguém me dá o que eu preciso, além do carinho, que é o mais importante, um abraço, atenção,
confraternização, a família reunida, as pessoas se abraçando, quase ninguém brigando. Por quê? Porque é festa, né? Porque é festa, não importa por que é a festa, mas é uma festa que une as pessoas, que traz amor, que traz aquele carinho, aquele aconchego, aquela fraternidade. O grande problema da humanidade é fazer com que isso seja em apenas um dia do ano. Um dia do ano. É que nem os cursos que a gente faz, as palestras que a gente participa, aqueles eventos maravilhosos, duram 3, 4, 5, 8 horas. Nossa, a gente nem quer sair mais de lá. Mas quando a gente sai de lá, acabou. Toda aquela egrégora se foi, toda aquela egrégora acabou porque o mundo é diferente. Por que o mundo é diferente? Porque nós deixamos que esse mundo seja diferente, porque nós nos envolvemos nesse mundo, não permanecemos naquele mundo que acabamos de sair, que tanto gostamos, né? A gente é muito influenciado pelo meio, né? E aí acontece o que está acontecendo, né? Newton, casas de repousos, há que estar atento quando se tem um idoso lá, pois os maus tratos andam às soltas, e ainda pior a violência para o indefeso em final da vida. Muitos morrem à míngua de tristeza e solidão. Nem fale, viu? É pura verdade isso. Lígia, as mães estão jogando seus filhos na creche às 6 horas da manhã. Muito bem lembrado, Lígia. Para trabalhar o dia todo. Será que vão cuidar dos idosos? Boa pergunta. Boa sacada, é isso mesmo. Boa sacada. Tem crianças que recém desmamam, elas têm que ir para uma creche, tem que ser cuidado de terceiros, porque as mães precisam trabalhar. Às vezes os pais só são presentes na hora de engravidar, né? E depois do prazer, tchau, meu querido. Agora, mamãe, você se vira com tua prole aqui. É assim. E aí, a mãe tem que trabalhar, mas é assim um abandono. Como é que vai ser, né? E esse abandono, mesmo você deixando alguém na creche, isso vai reverberar no futuro. Isso vai reverberar no futuro, fica impresso no ser da pessoa. Mais para frente, perguntem para psicólogos essas coisas, mais para frente isso vai causar um temor, um receio, que a gente não sabe o que é e tem que fazer regressão hipnótica, voltar no tempo para descobrir que quando a gente nasceu a gente foi desamparado. Mas eu não queria fazer isso, mas foi necessário fazer isso, deixar ele na creche, cuidar de terceiros, não sentir aquele cordão umbilical, apesar de continuar a ligação, mas tem uma outra pessoa interferindo, cuidando de mim, me dando comida, me dando atenção, me ensinando coisas, e não a minha mãe. Bem lembrado, Olígia, né? A velha e boa dona de casa precisa ser valorizada como mulher e ser humano. É isso também, isso é um outro aspecto. A Zastic diz que planejamento é uma palavra interessante. Gente, vocês veem quanta coisa a gente conversa aqui, e vocês veem. Puxa, vocês vão dizer para mim, puxa, que bonitinho, né? A gente fala, as soluções estão todas aí, né? A gente fala meia horinha, 15 minutos, 20 minutos no programa interativo, assim, a gente sabe a solução de quase tudo. E é verdade, a gente sabe a solução de quase tudo. Só que a gente, foi o que eu disse, a gente desliga agora o monitor, a gente volta às nossas atividades, volta aos nossos problemas, volta às nossas preocupações, né? E a gente esquece a egrégora maravilhosa que a gente forma, né? Se a gente pudesse fazer o contrário, levar essa egrégora maravilhosa do nosso dia a dia e trazer o nosso dia a dia para ser transmutado numa egrégora maravilhosa, quem sabe? Quem sabe? Mas quem é que se propõe a fazer uma coisa dessa? Quem é que faz? Poucos. E assim nós vamos levando, assim a gente vai vivendo, assim a gente já está no que chamam aí de terceiro milênio, nesse calendário maluco que a gente não sabe que dia, mês e ano nós estamos, e vai aí. E virão outras gerações que farão novas filosofias, virão novas pessoas, mudarão, serão cada vez mais mecânicas, né? Hoje todo mundo no tablet, no seu smartphone, não se conversa mais, não se faz mais nada. Imagina cuidar de um idoso. Já pensou, estou cuidando de idoso e estou lá com o meu a não ser que ensine o idoso a fazer isso aí também, mas será que ele pega? Não pega. Já não consegue mais raciocinar. Lígia. Opa, o pessoal escreveu, que bonito, que legal. Está participativo o pessoal hoje. As mamães, tá? A velha e boa planejamento é uma palavra interessante, diz a Zastin, já disse, tudo anda em círculos e ciclos, diz a Newton. Os velhos hábitos saudáveis têm que retornar no tocante à educação dos filhos. Isso, a gente sabe, né? Mas e aí? Enfim, a família equilibrada com responsabilidade, mas mais que amor, responsabilidade e respeito, diz a Lígia. Love Bunny. Love a Bunny.
Grego, os vídeos do Dr. Lair Ribeiro mostram inúmeros mitos errados da sociedade atual que fazem com que as pessoas envelheçam mais cedo. Exemplo, o mito do leite, que causa osteoporose, o mito dos hormônios sintéticos, são os anticoncepcionais, o mito da água engarrafada. Com as dicas dele, ficamos menos dependentes dos outros na velhice. Mas não podemos ficar dependentes das dicas do Lair Ribeiro também, né? Se der, chame ele no seu programa, ele é um dos melhores médicos do Brasil, já deu até aula em Harvard. Eu sei, quem é que não conhece o Lair Ribeiro? O dia que ele estiver aqui em Florianópolis, e ele estiver com a agenda disponível, eu não tenho a mínima dúvida que eu vou entrevistá-lo com o maior prazer, se ele puder e se dispuser, né? Porque ele é famoso. Será que ele iria no Vida Inteligente? Um programa de uma TV comunitária? Quem sabe? Já foi até governador. Fabiana Mato, verdade, Grego, poucos fazem isso e os que fazem às vezes são ridicularizados. O estresse também envelhece muito a pessoa, diz o Fernando Brito. A Fabiana Mato diz que falo porque já vivi muito isso, então fala com conhecimento de causa. A Nilta diz que há vídeos também do Dr. Paulo Trevisol, entrevistado aqui sobre osteoporose e outros, bem lembrado. O Dr. Paulo Trevisol Bittencourt é um neurologista humano, uma pessoa maravilhosa. Recomendo que vocês assistam os programas que eu fiz com ele sobre mal de Alzheimer, sobre o uso abusivo dos medicamentos, N coisas. Paula Junqueira, está aqui a Paula Junqueira, bem-vinda, minha querida. Parece um pouco o professor Márcio Bom Tempo. Claro que ele viria a Eustáquio, que ele tem assuntos que acrescentam a humanidade, isso só faz pessoas de bem. Isso aí, então tá aí, quem sabe? A casa está aberta, o programa está aí, né? De repente, se o Dr. Lair Ribeiro estiver por aqui e resolver aceitar, maravilha. Nós vamos tentar. Gente, então, Fabiana, Délia da Mata, Nilta, Ana Luísa, Cláudio, Cacamoto, Evandro Luiz, Berilo, Azastic, Lígia, Pony Pai, Love Bunny, Eduardo, Lucas Prestes, Fernando Brito, Marcos Freitas, Paulo Junqueira, Snook Dark. Puxa, que turma linda, hein? Eu agradeço a presença de vocês hoje aqui, foi uma grata surpresa, né? Eu não esperava tanta gente hoje aqui. E que a gente possa usar a frase da Nilta aqui, que todos os dias sejam natais em nossas vidas, né? Mas que a gente saiba o que está fazendo e que a gente possa, a partir de hoje, dessa noite, cada um na sua crença, cada um naquilo, não mude sua crença. Acredite naquilo, aquilo que está no seu coração, deixa se expressar. O dia que não for mais isso, ele vai mudar, sozinho. Mas enquanto isso, vamos nos abraçar, vamos nos confraternizar, sabendo o que nós estamos fazendo e sendo autênticos, sinceros e principalmente olhando com carinho para esses seres maravilhosos que nos deram a vida, que nos cuidaram, que trocaram muita fralda nossa, que lavaram muita roupa suja nossa, que se esforçaram para nos dar estudo, educação, alimentação, muita coisa. Esses seres não podem e jamais devem ser abandonados. Não se esqueçam jamais disso, ok? Então, gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. A gente volta quando der, eu aviso, tá? Tchau.